Boa tarde, estou ao vivo. Hoje já entrando no assunto específico da virtude da justiça, uma virtude que para mim é cara, né? É importante, num ponto de vista social, e acho que é uma das virtudes mais importantes de todas. Óbvio, né? É uma virtude cardeal, né? Então ela é uma das 7 virtudes mais importantes, isso sem dúvida nenhuma. Mas ela é uma virtude muito fundamental. Ela é muito fundamental porque primeiro, né, vamos retomar aqui o que é virtude. A virtude é você ter um hábito bom, que é uma coisa boa, que visa o bem, visa fazer o bem, visa conquistar o bem, conquistar um bem, né, uma coisa boa. E esse hábito, ele vem por um esforço pessoal de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa, é, as virtudes teologais, né, elas falam muito sobre a necessidade que tem da ação de Deus. E óbvio, todas as virtudes têm a necessidade da ação de Deus. Assim como todos os talentos e dons humanos têm a necessidade da ação de Deus. Mas as virtudes cardeais, em excelência, elas vêm de Deus. E elas têm Deus como finalidade última. As virtudes cardeais da fé, da esperança e do amor, caridade. As virtudes cardeais, elas também são dons de Deus, porque tudo é dom de Deus, entendeu? Mas elas não dependem da ação direta de Deus, ou seja, o bem comum que tem ali, ou as coisas que se conquistam pelas virtudes cardeais, elas são coisas que também, que óbvio tem Deus como finalidade última, mas que essa finalidade última ela fica muitas vezes escondida. O que fica claro é a finalidade do bem comum, tirando a virtude da temperança, que ela é o bem individual. Mas as outras 3 virtudes, né, a justiça, a fortaleza e a prudência, elas têm um bem comum como uma dos fundamentos. A virtude da justiça, ela é esse bem agir, né, são esses atos bons, que se tornam hábitos por esforço próprio da pessoa e por intenção boa e de forma intencional, ou seja, fazendo de propósito, mas especificamente sobre distribuir para as pessoas aquilo que lhe é de direito, ou aquilo que se deve a cada pessoa. Então, o que é a virtude da justiça? É distribuir corretamente os bens. Que tipo de bens? Os bens materiais, os bens espirituais, todas as coisas boas, até mesmo os sentimentos. Então, se for pegar a virtude da justiça como uma base, ou seja, qual é o caminho, né, o meio, a motivação, ou o meio interior que a gente aplica a virtude da justiça, é por uma correta hierarquia de valores. Ou seja, o que é a correta hierarquia de valores? É você saber o que é mais importante, o que é menos importante, e dar mais importância àquilo que tem mais importância, ao invés de deturpar. Muitas vezes na vida, nós damos importância demais a coisas que têm pouca importância, e damos importância de menos a coisas que são mais importantes. Então, pensa no seguinte, né? No momento da morte, ou à beira da morte, sabendo que vai morrer em breve, o que você julga que é mais importante? Por exemplo, bens materiais? Ok, bem material tem uma importância relevante. É através dos bens materiais que você tem meios de agir no mundo. É através dos bens materiais que você consegue dar uma vida melhor, mais confortável, um futuro melhor para os seus filhos, netos, para sua esposa, para o seu marido. Entendeu? Através dos bens materiais você consegue fazer isso. Só que o bem material, ele é o mais importante? Não. Tem coisas que são mais importantes do que o bem material. Entendeu? Então, imagina que você está à beira da morte. Você sabe, você recebeu um diagnóstico aqui, eu vou morrer daqui a, no máximo, um mês. O médico fala isso. Olha, eu já recebi uma notícia mais ou menos assim.
em relação ao meu pai. Quase 20 anos atrás, não, quase 21 anos atrás, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai tinha 45, recebíamos o diagnóstico do médico. Eu recebi. Eu. Né? Meu pai não recebeu. O médico falou comigo. Que eu fui visitar meu pai, que estava internado. O médico falou pro meu pai o seguinte: o seu pai, ele está com um câncer. E um câncer está muito avançado. E é um câncer grave. E já deu metástase. E se você... E eu falei, tá, e o que é possível fazer? Cirurgia, quimioterapia? Ele falou, nada. Você pode até tentar fazer, buscar uma segunda opinião de um outro médico e tentar fazer alguma coisa. Mas, pela minha experiência, o médico falou, agora não tem mais nada que possa ser feito. Eu falei, tá, e meu pai, então, tem quanto tempo de vida que o senhor acha? Aí o médico falou assim, no máximo 6 meses, talvez 1 ano, se tiver muita sorte. E meu pai morreu 2 meses depois disso. 2 meses e meio depois disso. Então, imagina o que é. Lógico que para mim foi um choque. Na época eu tinha 20 anos de idade, eu não sabia como agir diante desse momento. Foi muito complicado. Mas imagina se você estivesse num estado de plena lucidez, né? De plena maturidade, de pleno controle de si, emocional, sentimental, afetivo, né? De plena... Boa tarde, Isaías. Né? Se você estiver num estado de plena consciência e serenidade. Ou seja, um estado mental muito lúcido. Recebendo uma notícia dessa, como você agiria? Algumas pessoas agiriam da seguinte forma: vou viver agora então tudo que eu não vivi. Vou fazer umas loucuras, vou buscar, sei lá, uma vida de prazeres desenfreados, vou usar droga, vou fazer sexo desenfreadamente, vou, sei lá, fazer empréstimo no banco, ou assalto a banco, vou fazer, sei lá, vou fazer N coisas. Muitas pessoas podem pensar assim, enquanto outras já vão pensar em uma outra coisa, não é? Quanto mais lúcida a pessoa tiver, menos ela vai pensar nos prazeres. Por quê? Os prazeres são importantes? São. Só que eles são de uma segunda importância, ou talvez de uma terceira importância, uma terceira categoria de importância. Já tem outras coisas mais importantes do que o prazer. Entende? Então, como que uma pessoa lúcida agiria diante disso daí? Ela meio que retificaria toda a hierarquia de importância delas. Ou quando nós falamos que diante da morte, muita coisa se toma a devida proporção, é assim que acontece. A pessoa, diante da morte, é mais lúcida, diante da possibilidade da morte, ela passa a dar a devida importância àquilo que tem muita importância. Por exemplo, a vida eterna. Se eu vou morrer daqui a pouquinho, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Entendeu? Se eu vou morrer daqui a pouco, o que vai acontecer com as pessoas que dependem de mim, com as pessoas que eu tenho responsabilidade sobre elas? Se eu vou morrer daqui a pouco, o que vai acontecer com o meu legado? Se eu vou morrer daqui a pouco, o que vai acontecer com as coisas que eu fiz? Então, essa passa a ser uma importância central. E olha, no fundo, todo mundo pode morrer daqui a pouco. Entende? A gente teve recentemente o caso da canonização do São Carlo Acutis, agora santo, né? E ele morreu 3 dias depois da entrada no hospital. Ele teve os primeiros sintomas, no dia seguinte foi para o hospital, ou seja, teve os primeiros sintomas um dia, no dia seguinte foi para o hospital, deu a entrada, 3 dias depois ele morreu. Então, em 4 dias tudo mudou. Quantas pessoas nós não vimos sofrer acidente, notícias, parentes nossos, ou então estava bem e de repente teve um problema cardíaco, ou teve um grave acidente vascular cerebral,
um derrame, um AVC, ou sofreu um assalto, levou um tiro de bala perdida, ou sei lá. Agora há pouco tempo teve a menina Irina, né, que foi refugiada da Ucrânia para os Estados Unidos, em busca de segurança, em busca de fugir da violência. Chegou nos Estados Unidos um psicopata, tem problemas mentais, inclusive, foi lá e desferiu golpes contra ela, esfaqueou a moça, e ela acabou falecendo. Entrou ótima dentro do VLT lá, do bondinho deles lá. Plena saúde mental, né? Quer dizer, devia ter os problemas dela, as dificuldades dela, mas não tava. Ninguém achava que ela ia morrer. Então, a morte, ela espreita todo mundo, né? Aqui, ó. Isso daqui é pra lembrar disso, ó. Isso não é uma coisa macabra. Inclusive, gente, ó, não é de verdade não, tá? É uma... Entendeu? É uma... de resina. A morte espreita a todos. Então, o que é mais importante? Os bens materiais, a família, Deus. Então, a virtude da justiça, ela é aplicada assim, desde as pequenas coisas até as coisas maiores, desde as coisas mais individuais até as coisas. Olha aí a irmã Teresa Martin, 1873, que é a... Não vou falar. Lembra-te que vais morrer. Bom, é isso mesmo. Lembra-te que vais morrer. Nós precisamos lembrar que vamos morrer todos os dias. Memento mori. Gostou, né? Não vou revelar sua identidade secreta, não. Bom, nas pequenas coisas, como que a virtude da justiça é aplicada? Né? Se virtude é uma coisa que devemos exercitar, ou seja, o que é exercitar? É fazer de propósito. Quando a gente vai fazer um exercício físico, diferente de uma atividade física, a atividade física é aquilo que a gente precisa fazer normalmente. Eu preciso subir escada, preciso andar, preciso tomar banho, preciso fazer as coisas, né, que precisam ser feitas. O exercício físico é diferente da atividade física. A atividade você faz pela necessidade da atividade. O exercício você faz para exercitar. Olha quem entrou, a irmã Bianca. Seja bem-vindo, irmã Bianca. Participe sempre que possível. Bom, nós devemos exercitar a virtude, repetindo atos, né? Imagina você vai na academia e vai fazer um exercício físico, e aí você fica puxando um ferro lá, puxando, né? Puxando, puxando, puxando. Você já vai repetindo, 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 e esse movimento cria músculos e cria também uma memória muscular, entende? Então a virtude também ela é mais ou menos assim. Nós devemos repetir e repetir e repetir aquele ato virtuoso. E a virtude da justiça, ela é repetida desde as pequenas coisas até as maiores. Desde a forma como você age com honestidade, você pagar um salário justo, você pagar um preço justo por um produto que você compra, você tentar repartir pelo menos um pouco dos seus bens com quem tem muito menos, através da esmola, por exemplo. É você dar o devido valor para aquelas pessoas que têm mais valor. Por exemplo, entre a sua mulher ou seu marido e alguém de fora, quem tem mais valor para você? É a sua mulher ou seu marido. Então você tem que dar esse valor através de atos. Quando aparece alguém de fora e fala mal da sua mulher ou do seu marido, você vai falar assim, cara, corta isso. Entende? Assim, não vou deixar você falar mal da minha mulher. Não vou deixar você falar mal do meu marido. É meu marido. Minha mulher. Entende? Se alguém de fora ameaça, você não toma... Se em algum momento há conflito, você não toma partido de quem é de fora.
Quem é de fora? Seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, suas amigas, sua mãe, seu pai, sua avó, sua prima, sua irmã, entende? Quem são as pessoas mais importantes ali? Entre uma pessoa de fora e seu irmão, você vai tomar partido do seu irmão. Entre o seu irmão e a sua mulher, você vai tomar partido da sua mulher. Entendeu? Ah, mas ela estava errada. Problema. Resolve isso depois. Mas você não vai deixar ninguém fazer nada contra ela. Ninguém acusá-la, ninguém difamá-la, ninguém ofendê-la, ninguém desonrá-la. Então, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, a justiça tem que ser aplicada dando aquilo que é de direito para aquela pessoa. Então, o que é de direito para a sua mulher? Para quem você prometeu muitas coisas. O que é direito é aquilo que você prometeu. Amar e respeitar, honrar, proteger, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da vida, até que a morte separe. Essa é a promessa feita. Entendeu? Então, você precisa fazer isso. A quem você tem que dar sexo? À mulher da rua? A quem que você tem que desejar? Ao homem da rua? Ao homem da academia? Ao homem da rede social? Não. Você tem que desejar ao seu marido. Você tem que dar sexo à sua esposa, à sua cônjuge. Se você faz isso com outra pessoa, você está sendo, no mínimo injusto. Entendeu? No mínimo, entre outras coisas. Mas a justiça é feita dessa forma, agindo com honestidade, com generosidade. A generosidade também é da justiça. A justiça não tem que ser rígida. Muitas vezes a justiça verdadeira é ser generoso, é ser misericordioso, é não fazer com que o outro pague por aquilo que deve, por aquilo que fez, é perdoar o outro. Mas isso é assunto para mais para frente. Essa é a justiça de Deus que nós devemos imitar. A justiça de Cristo. Quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. A justiça de dar a outra face. São coisas que, olha, são coisas evangélicas, né, do que estão no Evangelho, que devem ser aprofundadas para quem busca uma vida de virtudes, uma vida de perfeição. Ok? Todo ato contra a justiça é necessário de reparação. Sim, toda injustiça precisa de reparação. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu posso fazer uma live só sobre justiça e culpa. Culpa é uma coisa que eu lido muito no meu atendimento, né? Culpa. Pô, não vou me alongar muito mais. Mas sim, né, quando nós sentimos culpa, na grande maioria das vezes é porque nós fizemos algo, ou deixamos, ou nos omitimos, deveríamos ter feito algo, e agimos com uma injustiça, e ela precisa de uma reparação. Então, depois que você fez uma injustiça, você não tem como voltar ao que era antes. Assim como um vaso que se quebra não pode voltar à sua forma original, mas deve ser reparado, consertado de alguma forma. E o conserto é assim, não é voltar para o estado original, mas é tentar compensar de alguma forma. Ok? E, enfim. Bom, deixa eu encerrar para não alongar mais a live. Se você não me acompanha ainda, eu vou fazer essas lives diárias. Pode seguir ali, compartilha com as pessoas que você acha que seria bom aprender sobre virtudes. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, vou fazer essas lives. Serão dezenas de lives, porque são dezenas, às vezes até centenas de virtudes. Então não sei se eu vou falar sobre todas as virtudes especificamente, mas vou falar sobre muitas virtudes. Muitas virtudes. E vai ser todo santo dia uma virtude. Assim como todo santo dia nós temos que exercitar as virtudes, todo santo dia eu vou falar sobre uma virtude, tá bom? Então, todo santo dia uma virtude, lives diárias aqui de segunda a sexta, 1h30 da tarde.
Fiquem com Deus. Quem puder, curte aí, compartilha. E até mais.